gente fala sobre eleições norte-americanas. Quem também acompanha essa ocasião histórica de perto, de lá dos Estados Unidos, e traz para a gente as impressões dessa corrida presidencial mais incerta dos últimos tempos, é a deputada federal Mayra Pinheiro, direto de Washington também, assim como Bruno Musa. Tudo bem, doutora Mayra? Prazer em vê-la. Bem-vinda aqui ao Jornal do Oeste. Tem muita coisa em jogo nessa disputa entre Donald Trump e Kamala Harris. Sobre o Brasil, o impacto é direto, deputada? Imagino que sim, né? Em todo mundo, aqui também, não é? Em todo mundo. A ansiedade aqui é imensa. Nós estamos, na verdade, eu fui convidada para fazer um curso político na Universidade de George Washington, mas a discussão do curso gira toda em torno do processo eleitoral americano. E como no curso a gente tem jornalistas, políticos, cientistas políticos do mundo inteiro, a gente comenta todos os detalhes dessa eleição e a repercussão dela para todos os países. Para nós latino-americanos, é tanto que a frequência no curso é muito grande de brasileiros, mexicanos e venezuelanos. O resultado dessa eleição tem um impacto muito grande sobre as nossas liberdades, sobre a questão de censura, que são os problemas graves que nós passamos hoje, sobretudo na Venezuela e no Brasil. E estamos roendo as unhas na ansiedade por esse resultado. Finalmente, pelo menos, chegou essa data, né? Seguimos por aqui na torcida para o melhor candidato, né? Doutora Mayra, nosso comentarista Bruno Musa está aí do seu ladinho em Washington. Tem agora uma pergunta para a senhora também, Bruno. Tada Mayra, como vai? Prazer. Quem sabe nos cruzamos aqui, né? Bom, eu cheguei aqui e tive uma expectativa que eu encontraria uma cidade movida pelo lado das eleições e não foi muito o que eu percebi. Falando com pessoas, né? Grande parte dos vendedores aqui das ruas estão vendendo camiseta dos dois lados. Falaram, para mim pouco importa, eu só preciso trabalhar. Como é que você sentiu isso? Que você veio, a senhora veio para fazer um curso e tal. Como é que está sentindo esse ambiente aqui? Porque aqui do lado, que eu estou na esquina da Casa Branca, eu senti pouca movimentação frente ao que eu esperava. A expectativa que a gente vem, é a primeira vez que eu participo de um processo eleitoral nos Estados Unidos, Bruno, é a mesma sua. Eu fiquei um pouco decepcionada, porque eu esperava um clima pelo menos semelhante ao clima que a gente vive no Brasil. Mas nós estamos num estado democrata, né, onde a preferência do eleitor é muito bem definida por esse lado. E é difícil, em todos os estados democratas, os americanos me dizem que é assim. A gente tem um público muito mais efusivo e que manifesta muito mais a sua preferência eleitoral e as suas escolhas ideológicas entre os republicanos. Então, nós estamos num estado onde nós não vamos, de fato, encontrar grandes manifestações, e é o que a gente tem constatado nas ruas. Aqui no curso é diferente, Bruno. A gente tem um grande número de brasileiros, mexicanos, venezuelanos, e a gente aqui tem lado e tem torcida. É verdade, temos mesmo, né? E não à toa, somos bem informados, nos esforçamos para isso, né? Uma responsabilidade bastante grande. Doutora, a senhora citou venezuelanos, muitos estrangeiros que moram nos Estados Unidos, né? Eles são grupos variados e bastante abrangentes. Dizem que podem fazer a diferença, os que podem votar, né? No resultado agora das eleições norte-americanas. A senhora acredita nisso? Esse voto pode ser bastante importante. Inclusive, os dois candidatos vêm tentando se comunicar bastante, né, com esse público. Sim, nós estudamos o processo aqui. A gente está falando de ciências políticas nesse curso. A gente está analisando a eleição com pessoas que têm propriedade. Então, o eleitor do Trump e da Kamala Harris, que são os dois favoritos, eles são muito bem definidos. A Kamala fez uma campanha voltada para as mulheres, para a defesa do direito ao corpo, e aí vem a questão do aborto, e ela conquista muitas mulheres com isso, com a questão de gênero. E o Trump fez uma campanha muito voltada para a economia, tanto que as faixas quase todas falam com o Trump menos taxas e menos imposto, e com Kamala mais taxas, mais impostos. E a diferença em relação a esse imigrante é que o Trump ele mudou um pouquinho o discurso. Ele faz um apelo de que aquele imigrante que vem para os Estados Unidos trabalhar nos serviços que não são oferecidos pelo americano e que sejam legalizados, eles são bem-vindos. Agora, a questão da imigração, ela preocupa no mundo inteiro. Nos últimos anos, são 3 milhões de pessoas que imigraram para a Europa, e a gente tem visto a mudança de cultura, mudança de hábitos, a mudança na economia, sobretudo no sistema de saúde, que não consegue suportar a chegada de pessoas sem uma previsão legal e sem estarem inseridas dentro do sistema.
Então, realmente é muito preocupante. Temos que ficar de olho. Bruno Musa. Tá me ouvindo? Vamos lá. Eu fiz outros processos eleitorais em outros países, deputada, e foi engraçado que quanto mais a gente faz isso, mais a gente vai aprendendo, porque certas coisas são particulares ao Brasil, né? Dando sequência no que a gente estava falando. Talvez essa euforia, talvez um pouco dessa movimentação que a gente viu até pelo detalhe das últimas eleições no Brasil. E o que eu vejo aqui é que as pessoas perguntando, e eu estou rodando alguns estados, né? Hoje particularmente eu estou em Washington, e que eu vejo que talvez tenha um menor engajamento por parte das pessoas, e eu acho que isso mostra talvez as pessoas perdendo um pouco da credibilidade na política. A senhora que está dentro da política, dentro do Estado, como a senhora vê essas pessoas que fazem parte desse establishment, desse status quo, com essa percepção das pessoas, que é como se eu desisto da política, porque realmente eles não me representam e amanhã eu tenho que levar comida para minha casa. Como a senhora vê esse movimento estando dentro da máquina do Estado? Bruno, esse não é um movimento que a gente está constatando somente nos Estados Unidos. No Brasil agora, a abstenção no meu estado ela foi muito alta. Muitas pessoas deram uma resposta para nós políticos dizendo, olha, eu não quero nenhum nem outro, vocês não representam. Então a gente tem que estar atento ao que o eleitor que não foi votar, porque ele não se identificou com nenhum candidato lá e aqui, o que ele está tentando dizer para a gente. As pessoas estão cansadas, sem esperança, e isso é um fenômeno mundial. E, doutora Mayra, eu posso trazer aqui alguns temas que venho observado que têm sido fundamentais, né, nessa disputa entre Trump e Kamala: fronteiras, imigração irregular, segurança ou a falta dela, violência, economia, principalmente, taxações de impostos, exploração de óleo, oportunidades de trabalho. São muitos os temas semelhantes mesmo que a gente observa como um espelho aqui no nosso país, né? Sim, são muito parecidos. A campanha eleitoral é muito parecida, né? A gente no Brasil tinha uma campanha muito polarizada, os temas são os mesmos. A gente analisou a campanha da Kamala e do Trump desde o início aqui, como cientistas políticos, e parecia que eu estava ouvindo a campanha do presidente Bolsonaro e a campanha do Lula, com a diferença que aqui não havia a interferência do STF e do Tribunal Eleitoral. A gente tem os dois candidatos podendo se manifestar livremente, sem que nenhum dos dois lados tenha nenhum privilégio oficial. Mas é muito igual. A questão de gênero sendo explorada, a questão do aborto sendo explorada. No nosso caso, a gente não tem a questão da imigração, mas aí vem a divisão do Brasil entre o Nordeste, o Sul e o Sudeste que produz. Vem a questão do racismo, das cotas, muito igual. O que a gente está discutindo aqui e os temas da campanha são muito parecidos, sobretudo as questões ideológicas que nos separam e que nos unem. É verdade, relembrou muitos outros pontos pertinentes e semelhantes por aqui, não é, Musa? Também a polarização, né? O país dividido em dois extremos tão opostos. Agora também, Musa, te passo para mais uma pergunta para a doutora, com mais uma observação. Trump a gente bem conhece, né? Ele se mostrou já a Câmara, foi vice de Biden, que deu muitas brechas, né? Pode ser uma grande surpresa e desagradável para os Estados Unidos. Como eu venho falando, ainda mais na minha área, na economia, assim, as pautas que ela defende é extremamente perigoso. São perigosas. Até mesmo pelo nível de endividamento que os Estados Unidos se encontram nesse momento. São mais de 35 trilhões de dívida, déficit de 6, 7% do PIB. Então, a situação, ela realmente, ela pode parecer simples, mas ela não é. Né? Nós estamos falando da principal economia do mundo, né? Ainda de uma terra onde se respira uma liberdade. Quando você defende uma agenda de imposição, uma agenda identitária, marxista, como a Kamala defende, é realmente simplesmente assustador, porque isso reverbera para o restante do mundo como um todo. Né? Então, isso tem me assustado, né? De uma forma ou de outra. Eu acho complicado isso, mas basicamente eu acho que a expectativa ela é interessante. Aqui é mais uma opinião pessoal, deputada. Qual o feeling que a senhora está e todo o teu entorno aí? Porque eu não sei, nós somos atacados no bom sentido, pelo nosso entorno, né? E quando eu cheguei aqui e me deparei com essa falta de movimento,
talvez pela particularidade de ser um Estado democrata, como a senhora comentou, eu confesso que eu ando um pouco assustado com o que pode vir de resultado por aí. Eu estou animada, Bruno. Eu estou acompanhando a eleição em tempo real, os resultados que são enviados para mim de diversos estados americanos. Naqueles estados que normalmente eles são pendulares, o Trump está vencendo nas pesquisas até agora e nos resultados. Então eu estou muito animada. Aqui houve uma discussão hoje de manhã que parecia muito as nossas discussões acaloradas do Brasil, e eu me manifestei como mulher, porque assim, o grupo da Kamala apela muito para a questão do gênero, e um dos lemas da campanha é sim, ela pode. E aí eu levantei a mão em uma dessas discussões para comentar, olha, eu sou mulher, eu defendo também que mais mulheres participem da política em todo o mundo. No Brasil a gente tem um problema ainda, nós somos a minoria no parlamento em todos os estados, mas eu defendo que a nossa principal diferença é o número maior de mulheres capacitadas, porque o Brasil já teve uma presidente mulher, que foi a Dilma, que nos envergonhou enquanto mulheres diante do mundo inteiro, mas o mundo já teve uma Margaret Thatcher. E eu não posso comparar nesse momento os discursos da Kamala, a participação dela nos debates, com a Margaret Thatcher. Eu estou falando, é a minha visão pessoal, de uma nova Dilma. Então, você se remete à questão da economia, é uma pessoa que aparentemente é despreparada para tomar decisões por um partido do tamanho do Estado americano. E extremamente despreparada, me parece muito mais uma campanha de apelo emocional do que uma campanha de grandes responsabilidades. É a minha impressão, mas acredito que nós vamos vencer, e aí eu falo de forma passional, eu sou apoiadora do Partido Republicano. Aqui os colegas até falaram, então você é do grupo dos fascistas, lá no Brasil a gente é chamado assim por ser do Partido Liberal, mas torço que hoje, ao final do dia, a gente tenha o melhor para o povo americano e, consequentemente, para o resto do mundo, que espera ansiosamente o resultado dessas eleições, sobretudo pelas questões da liberdade.